matéria do segundo ano. A gente vai estar falando um pouco sobre a industrialização do Brasil, né? Vou tentar levantar as principais características dos acontecimentos históricos que levaram a industrialização brasileira e a conclusão da industrialização brasileira. Lembrando que a gente vai estar falando hoje até mais ou menos o início dos anos 80. Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o momento antes da industrialização, vamos falar do início da industrialização, dos governos até o final da década de 70, início da década de 80, né, com os governos militares. Bom, de cara, né, o que o livro de vocês vai colocar, e algo que não dá para fugir, né, a industrialização brasileira tem três características que não podem ser esquecidas, que vão ter relação muito próxima com o espaço geográfico brasileiro, né, que geram consequências para o espaço geográfico brasileiro, né. Primeiro, ela foi uma industrialização tardia. Segundo, ela acontece atrasada tecnologicamente e ela acontece de modo concentrado no que se refere ao espaço geográfico. Tá? Ela é tardia porque acontece tarde, ela é atrasada tecnologicamente porque a gente está hoje sempre um passo atrás de alguns países pioneiros no processo de industrialização. Isso era pior lá no começo, mas hoje ainda existe, né? E ela ela é concentrada espacialmente, né, já que ela acontece em apenas alguns polos do nosso país. Tá? Lembrando que quando a gente fala de industrialização, a gente está se referindo à ideia da importância que a atividade industrial tem para a economia do país, do Brasil, no caso. Tá? E não simplesmente a presença da indústria, mas a relevância que ela tem do ponto de vista econômico. Bom, por que a industrialização brasileira ela tem essa característica de atraso, né? Por que ela acontece de maneira atrasada? Isso tem relação com o passado histórico do Brasil. Né? Se você reparar bem, o Brasil ele vai se industrializar lá na metade do século XX. Os primeiros países a se industrializar, conforme a gente já falou em aulas passadas, começaram a se industrializar lá na segunda metade do século XVIII. Dá para dizer que o Brasil está entre 150 e 200 anos atrasado, né, em relação à questão da indústria. Tá? As principais razões que levaram a isso aí é a questão do Brasil ter sido uma colônia, a gente não pode esquecer disso, né, e dentro dessa posição de colônia, é lógico que a nossa metrópole Portugal não estava interessada na industrialização do nosso país. Né? Isso quebraria aquela lógica do pacto colonial, né? Tornaria o Brasil mais moderno até mesmo do que Portugal. Isso não era interessante para os portugueses. Né? Por conta disso, a gente vai permanecer enquanto colônia até 1822. Né? Até 1822 a gente era colônia de Portugal. Então, dá para dizer que em 322 anos a gente ficou ali proibido, pelo menos do ponto de vista legal, de realizar alguma atividade industrial. Né? Outra coisa que vai ser muito importante é que a nossa atividade econômica era basicamente agroexportadora. Né? Estava interessante desse jeito, a economia funcionava desse jeito. Né? Não havia grandes problemas, né, relacionados a esse tipo de economia. Se você reparar bem, até hoje a economia agrária brasileira é muito forte, né, mas naquela época era muito mais, era a base da economia brasileira. Né, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas tinha alguns produtos que eram muito importantes, tinha uma demanda muito forte no mercado, como era o caso aí da cana, da borracha, das drogas do sertão, do charque e do café, né, que basicamente faziam a economia brasileira girar aí nos primeiros anos. Tá? Outra questão que é muito importante também era o fato de existir uma elite agrícola. Né? Então, assim, quem tinha dinheiro no Brasil praticava a agricultura, a pecuária, era uma elite agrícola. E essa elite agrícola, obviamente, não estava interessada em promover essa modernização. Né? Já que a gente está ganhando dinheiro, né? Já que está funcionando desse jeito, já que a gente tem poder, já que a gente tem
grana, poder econômico, poder político, né, sendo o país um espaço, basicamente espaço rural, para que a gente vai mudar? Para que a gente vai perder nossa posição de liderança, correr o risco de perder a nossa posição de liderança frente a outros agentes econômicos das cidades? Então é interessante a gente manter a economia do jeito que ela está funcionando, beleza? E outra coisa que vai ser muito relevante aí, né, é a questão da mão de obra escrava. A gente já comentou isso em aula, né? A economia girando com mão de obra escrava é um obstáculo para a industrialização, já que a industrialização ela acaba criando uma demanda por consumo. E como que a gente vai ter um consumo elevado se a maior parte das pessoas são trabalhadores escravos, né? Então, a presença da mão de obra escrava acabava diminuindo a capacidade do nosso mercado consumidor, era muito restrito. E outra coisa que a gente não pode deixar de comentar é que o trabalhador escravo ele não está acostumado a trabalhar na indústria, ele não sabe, não tem qualificação técnica, ele não é um trabalhador qualificado para as indústrias. Então, somando esses 4 itens aí, ajuda a gente a entender por que o Brasil vai ter tanta dificuldade, né? Havia uma questão de uma imposição, né, de Portugal, havia a questão de uma presença de uma economia, de uma elite agrícola no nosso país, que não estava interessada nessa modernização, e havia a questão da mão de obra escrava, né, que acabava servindo de obstáculo aí para a nossa industrialização, né? Em síntese, o passado de colonização brasileira, submetido às políticas do pacto colonial imposto pela metrópole, gerou uma impossibilidade de modernização. Somando esse fator, uma economia que sempre foi baseada em gêneros agrícolas, constituindo assim uma elite econômica política que não almejavam, né, a industrialização do país, né? E novamente aí fazendo relação com o trabalho escravo que vai ser mantido no nosso país até 1888, cara. Um pouquinho mais de 100 anos atrás, cara. Durou muito tempo. Isso acabava servindo aí como obstáculo para a nossa industrialização. Bom, as coisas vão começar a mudar no Brasil lá no final do século XIX, né? Especialmente quando a gente tem aí a, o aparecimento do café, né, como a grande locomotiva da economia brasileira nesse período aí, tá? O café era um produto altamente valorizado no mercado internacional, né? Por que que ele era valorizado? Ele era quase que um estimulante utilizado nos países industrializados, né? Ele era importante para os trabalhadores. E se tornou quase que cultura em outros países também, a questão de consumir o café. É, Além disso, a gente tinha uma excelente condição natural aqui no Sudeste para o plantio do café, né? É, E outra coisa, né? O café ia permitir que a gente mantivesse aquela ordem social que a gente comentou ali atrás, que é a questão das elites agrícolas, né? Era o produto que era bastante produzido aí no Brasil por essas elites aí, né? Organização de propriedades semelhantes à da cana. A gente não precisava mudar muita coisa para plantar café, né? Continua aquela história da grande propriedade, monocultura, e inicialmente como mão de obra escrava. É importante se lembrar que o café ele vai viver uma transição, né, até 1888, utilizando a mão de obra escrava, a partir de 1888, utilizando basicamente a mão de obra do imigrante europeu, né? Quando acaba a escravidão, vai vir uma onda de imigração da Europa para o Brasil, né? Coisa que a gente vai comentar aí mais para frente em futuras aulas, né? Então, o café não mudava as regras do jogo e ele era mais interessante do que os outros produtos agrícolas do nosso país, tá? Mas uma coisa que é importante lembrar é que o café ele vai ser o responsável por gerar riqueza no Brasil agora, independente, depois de 1822. A gente começa a gerar capital no nosso país a partir aí do plantio do café. O café vai acabar se tornando a base da industrialização brasileira. Aí tem dois momentos aí, né? A primeira tentativa, né? A primeira vai ser no próprio Rio de Janeiro, mas por questão de espaço, por questão de estar próximo da própria capital, isso vai gerar alguns empecilhos, né?
o Rio de Janeiro não vai se adaptar tanto, mas ele vai ganhar muito espaço em São Paulo, interior de São Paulo, depois na região ali da zona da Mata de Minas e depois no Paraná. E ali ele vai encontrar a sua área ideal para exploração. Aí tem um conjunto de mapinhas que mostra, né, a evolução do desmatamento aí da Mata Atlântica, basicamente, lá em São Paulo. Isso de 1500 até 1973. Você vai perceber que até 1886, boa parte dessa vegetação era, eu não vou dizer preservada, mas ela conservada no mínimo, né? E a partir dali, desse período, a gente começa um processo de agressão muito forte, que está muito ligado ao café inicialmente, mas depois à industrialização e o crescimento das cidades em São Paulo. Tá? Isso vai se repetir em vários lugares de Minas e do Paraná também. Mas São Paulo é um bom exemplo para a gente estar utilizando. Aqui tem, tá ligado, uma coisa que é muito importante que o café vai trazer para a gente, né? São as primeiras ferrovias do nosso país, né? Não são exatamente plantadas, aliás, não são implantadas em São Paulo, né? Mas elas chegam em São Paulo por causa do café, para escoar a produção cafeeira, né? E é importante dizer uma coisa: quem criou essas ferrovias foi quem implantou essas ferrovias não foi o governo, né? Foram os próprios produtores de café que se reuniam e faziam esse investimento aí. Eles mesmos criaram uma certa rede de infraestrutura para escoar a produção de café, né? Saiu do bolso deles, né? Isso é raro de se ver no nosso país, né? Na maioria das vezes, quando a gente fala de um sistema de infraestrutura aí mais complexo, o principal investidor normalmente é o Estado, né? A iniciativa privada geralmente não atua nessa fase de implantação. Depois ela atua na parte de administração, mas assim, instalar a infraestrutura, normalmente quem faz é o Estado. Na questão do café, né, a gente tem algo curioso, que não é o Estado que investe em seus próprios produtores. É importante dizer também que, a partir das ferrovias, a gente vai ver aparecer várias cidades no Brasil. Tá? Aliás, várias cidades no interior de São Paulo, que eram basicamente estações ali, postos de troca e por aí vai. O café ele vai servir de base para a industrialização brasileira, né? É, Pois a partir do café vai começar a surgir uma mão de obra assalariada e potencialmente qualificada para a indústria. O que eu estou querendo dizer? A partir do fim da indústria da escravidão, começa a migrar para o Brasil muitos europeus que já tinham certa vivência com a indústria lá na Europa, né? Ou seja, estava atraindo o café, atraiu uma mão de obra que tinha mais familiaridade ali com as indústrias do que os escravos aqui no Brasil, né? Outra coisa que vai ser importante, na época do café começa a se criar o mercado consumidor brasileiro, né? Criar não, né? Ampliar, né? Eu acho que a palavra criar não é bem, não deveria ser utilizada aí, mas o café acaba permitindo uma ampliação do mercado consumidor. A gente tem o fim da escravidão, né? E agora a gente tem a atração de trabalhadores assalariados para o nosso país, né? Fruto dessa imigração europeia, né? O café também vai estimular o crescimento urbano, né? A gente citou ali o exemplo de São Paulo, de várias cidades que surgiram por causa do, do das linhas de trem que escoavam a produção de café. Outra coisa que o café vai permitir é o acúmulo de capitais. Agora o Brasil não é mais colônia, o Brasil começa a produzir capital para si mesmo. Tá? Começa a criar uma infraestrutura, né, conforme a gente colocou ali, principalmente na parte das ferrovias, né, que são criadas no interior de São Paulo. E outra coisa, o café é plantado no Sudeste. Isso vai até ajudar a entender um pouquinho do que acontece no futuro, da fase de concentração de indústrias aqui no Sudeste do nosso país. Aqui tem uma comparação, né, de antes da industrialização, né?
A economia brasileira era caracterizada por um padrão em arquipélago, né? Ou seja, eram áreas de produção desarticuladas, elas pouco comunicavam-se entre si. A gente tinha lá a borracha na Amazônia, a cana no Nordeste, né? Aqui no a cana no Nordeste, no litoral do Nordeste, a gente tem o café aqui sendo plantado no Sudeste, e o charque lá no sul do nosso país. Né? Deixa eu só voltar aqui. Opa, beleza. Então, assim, a gente tinha pouca comunicação, pouca articulação entre essas áreas de produção. Tá? Coisa que vai mudar a partir da indústria, a gente vai ver já já. Bom, aí você, pô, professor, o café cria condições para a indústria, mas não industrializa o Brasil. A industrialização brasileira ela só vai acontecer por influência estrangeira. Né? O café estava dando certo até o início do século XX. Né? Aliás, a economia agrária exportadora no Brasil estava dando certo até 1920. Né? Se a gente for pensar que em Nova Iguaçu a gente tinha um outro produto que era a laranja, que era cultivado, assim como o café em outras regiões do nosso país, especialmente nessas que eu já citei, é, esses produtos vão dar certo até o início do século XX. Porque acontecem três incidentes que vão meio que gerar grandes dificuldades no nosso país. A primeira, a Primeira Guerra Mundial, que vai durar ali entre 1914 e 1918, a crise de 29, que eu já vou falar, e depois a Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45. Né? Primeiro sobre as guerras, né? A guerra ela acaba prejudicando o Brasil, já que ela interrompe o comércio entre os países, né? Os oceanos, que eram principais canais de comunicação desse comércio internacional, eles agora se tornam palco de guerra. Né? Então, assim, ninguém vende mais nada, ninguém compra mais nada. Do, no Brasil, isso vai atingir a gente como? A gente deixa de vender o café e deixa de ter os produtos industrializados é, que alimentam aqui o nosso país. Lembra que a indústria no Brasil até esse momento era muito pequena. Eu estou falando aqui de industrialização, que o Brasil não se industrializou ainda até esse momento, mas já existiam indústrias no nosso país. Só que elas não conseguiam dar conta de abastecer todo o nosso país. A gente precisava importar muita coisa de fora. Com as guerras, essa importação ela cessa, ela diminui, né? Ou até ela muda de lugar. Se a gente reparar bem, era um grande consumidor dos Estados Unidos, perdão, da Europa. Com as guerras mundiais, a gente passa a consumir dos Estados Unidos. Os Estados Unidos meio que ocupou esse espaço. E depois, assim, no meio dessas duas guerras, tem a questão da crise de 29, né? A primeira crise lá do Fordismo, né? A gente falou de Fordismo na semana passada, né? O Fordismo ele vai apresentar uma crise muito forte, uma crise de superprodução, né? Aquele modelo de produzir para caramba não deu certo, né? Lembra que é a partir da crise de 29 que vai começar a ganhar força o Estado keynesiano, né? Porque até então aí, basicamente a gente produzia muito, mas o mercado consumidor não dava conta de absorver esse produto todo. Né? Isso acaba gerando, acaba tendo como ápice a crise de 29, né? E vai surgir algumas mudanças econômicas, né? É, para o sistema capitalista de um modo geral. Né? Para nós aqui, a crise econômica ela vai abalar a nossa economia, né? E ela vai abalar o comércio mundial. Né? Repara que a gente tem três momentos que o comércio mundial entra em xeque aí. A quebra da Bolsa de Nova York significa uma crise da atividade cafeicultura. Lembra que o café ele é um produto que ele vai ter o preço definido basicamente pelo mercado externo. Né? Então, com a crise de 29, o preço do café desvaloriza muito. Né? E os produtores nacionais eles começam a guardar, né, o produto esperando uma valorização desse do café. Só que, ao guardar o produto, isso vai contribuir ainda mais para a diminuição do preço. A gente passa a estocar muito café e o preço do café começa a despencar por causa disso. A oferta era muito grande. Quanto mais a gente
o preço cai e a gente começa a guardar, a oferta aumenta, com isso o preço cai mais ainda. Então a gente passa por sérias dificuldades nesse momento aí. A crise do café vai significar uma busca por uma nova atividade que venha fortalecer a economia nacional. Então, basicamente, a crise 29 ensina para a gente o quê? Só com um produto não dá. Não dá para a gente ter uma economia de um país como o Brasil, vivendo apenas de um produto, né? Vivendo apenas do café. Era preciso fortalecer e, principalmente, não aparece aí na apresentação para vocês, mas a palavra agora era diversificar a economia, é atuar em várias frentes, né? Buscar uma atividade econômica que permitisse uma maior flexibilidade. E a resposta para essa pergunta vai ser a indústria. A indústria vai ser agora a industrializar era necessário para promover um fortalecimento, uma modernização e uma diversificação da economia brasileira. Então, a gente aprende com esse momento aí do início do século XX. Preciso mudar a economia brasileira. O primeiro surto de industrialização brasileira, né, que vai ser aí fomentado pelo Estado, que até então o Estado não tinha grande participação nesse ponto da economia, vai ser um que a gente chama de substituição de importações. No Brasil, após a crise de 29, a política de substituição de importações foi implementada com o objetivo de desenvolver o setor manufatureiro, né? Basicamente, a gente estava querendo o quê? Fortalecer a indústria nacional de bens de consumo não duráveis, né? O que é um bem de consumo não durável? A gente já falou isso em sala também, né? É aquele que a gente usa poucas vezes ou uma vez só, por causa de alimentos, roupas e coisas do tipo, né? Antes a gente comprava esses produtos ou parte deles de fora, né? Então a ideia fortalecer uma indústria que produzisse aqui para nós mesmos, né? Vamos botar assim, produzir um industrial brasileiro capaz de suprir essas necessidades que antes a gente pensava comprar de fora, né? Lembra que a gente não pode mais comprar de fora por conta desses momentos aí da economia mundial que dava em frangalhos aí nesse período, né? Quem vai liderar essa onda aí vai ser o Getúlio Vargas no seu primeiro governo, né? Ele vai fomentar essa industrialização de substituição de importações. Se você pegar alguns livros, é, alguns deles vão colocar como se a industrialização do Brasil não tivesse começado aí ainda, que era uma fase bem inicial. A maioria vai marcar a década de 30, de 1930, como o início da industrialização do nosso país, né? Mas não estranho se você pegar algum livro falando que o Brasil começa a se industrializar lá a partir de 1950. Tá? Tem razão também, mas são dois pontos de vista aí que a gente pode entender como corretos. Tá? Paralelamente a isso aí, né, tem algumas coisas que vão acontecendo de importantes, né, para que o Vargas vai ficar no poder até mais ou menos 45, se eu não estiver errado, né? Lá no final do seu governo, ele vai criar a CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas do nosso país, né, e ele vai ganhar muita fama, ele vai ganhar o apelido de pai dos pobres, né, por causa dessas leis trabalhistas que vão garantir é, alguns direitos que os trabalhadores brasileiros não tinham até esse momento aí. Mas se você reparar bem, o contrato de trabalho, a carteira de trabalho, né? Carga horária máxima, férias, 13º, descanso remunerado, férias, aposentadoria e melhores condições de trabalho, né? Isso aí vai ser uma legislação para o trabalhador, né? Se você reparar bem, isso aí tem total coerência com a ideia do Estado keynesiano que a gente abordou na semana passada, né? Então está criando condições aí para melhorar o consumo no nosso país, né? A partir desse conjunto de leis aí no final do primeiro governo do Getúlio Vargas, né? Então Vargas vai ter uma importância legal por causa disso, né? Porque ele vai fomentar lá a industrialização de substituição de importações e depois ele vai criar essas leis trabalhistas aí. Boa parte delas continuam até hoje, foram melhoradas ou sofreram algumas alterações.
Bom, a segunda fase, né, de industrialização brasileira, repara que a primeira fase está relacionada à indústria de bens de consumo não duráveis. Agora a gente tem uma segunda fase, que, como eu disse, tem gente que acredita que a industrialização brasileira começa aqui, nesse momento, né? É quando o Estado brasileiro ele começa a investir na indústria de base, tá? A partir lá do final dos anos 40 e mais especialmente ali nos anos 50, né? Que é indústria de base, cara? A indústria de base é aquela que produz insumos para o funcionamento da indústria, de um modo geral, de um modo mais amplo. Ela produz matéria-prima para outras indústrias, né? Uma indústria ela funciona, ela necessita de uma série de insumos, como energia, como metais, como água, enfim, uma série de insumos aí. Então, o governo brasileiro vai começar a criar algumas empresas estatais que vão ser responsáveis pela produção dessas matérias-primas, né? Aí tem alguns exemplos, como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, né? Depois, lá na frente dos anos 50, vai falar a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, usina de Paulo Afonso, a Petrobras, lá, né, nos anos 50, se não me engano, 53, como está aí, né? E todas as empresas estatais. Hoje, a maioria delas são privatizadas, mas a princípio eram empresas estatais, né? Então, assim, o Estado assegurava a produção de aço, produção de metais, de um modo geral, produção de energia, por aí vai. Então, o governo brasileiro começa a fomentar o crescimento da indústria de base a partir daí. Como eu disse, tem gente que diz que a industrialização brasileira começa nesse momento. Mas claramente, né, dá para dizer que a partir dos anos 50 já tem aí uma certa modificação do panorama econômico do Brasil. Lembra daquela história da economia de arquipélago, desarticulada, cada lugar fazendo a sua parte, parecia que estava um não se comunicava com o outro. Agora a gente cria uma necessidade de comunicação, porque o parque industrial brasileiro vai se concentrar basicamente em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Depois um pouquinho para o sul e depois para o nordeste. Mas, de modo geral, a princípio, a maior concentração industrial do nosso país vai se dar aqui no Sudeste, especialmente no estado de São Paulo, né? Isso tem relação com todas aquelas condições que o café criou, né? E o café estava assentado aonde? Justamente aqui no Sudeste brasileiro. Então, o Brasil, o coração econômico do Brasil agora passa a ser esse parque industrial do Sudeste do nosso país. É, Lá nos anos 60, a gente vai ter outro governante importante, né? Que a gente conhece como, pela sigla JK, né? O Juscelino Kubitschek, né? Ele vai ser importante para mais um passo, né? Desse modelo de industrialização, né? Um passo, né? Perdão, de abertura da economia brasileira. Isso seria natural. A gente fomentou a indústria de bens de consumo não duráveis, depois a indústria de base. Agora a gente precisa é, produzir uma indústria de bens duráveis. Estou falando de automóveis, eletrodomésticos. Né? Lembra lá que estão muito ligados à segunda fase da Revolução Industrial. Né? Só que a gente não tinha tecnologia e nem capital aqui no Brasil para fazer isso. Então, qual era o caminho? Abrir para empresas estrangeiras. Né? Só que para isso eu preciso criar uma série de atrativos para essas indústrias. Né? Como que eu posso fazer a Volkswagen vir lá da Alemanha e instalar uma fábrica no Brasil? Né? Eu preciso oferecer um mercado consumidor, eu preciso oferecer matéria-prima, para que eu já estou criando isso aí ao longo de décadas atrás. Mas eu também preciso criar infraestrutura, eu preciso criar estradas, eu preciso de uma série de itens para atrair essas empresas de fora. Né? E o governo JK vai se destacar por começar eh, esse projeto aí de atração de capital, de investimentos estrangeiros. Né? É, então ele vai criar lá o plano de metas, né, que o slogan principal era crescer 50 anos em 5, né, promover aquele crescimento que a gente deixou de conseguir lá nos 50 anos que passaram, né, nesses próximos 5 anos de governo do JK, aí, né, era o que ele tentava projetar. Né. O principal, eu já estou vendo algumas
frentes, né, como, por exemplo, a implantação de infraestrutura básica no setor de eletricidade, né, tanto para geração, transmissão e distribuição, para alimentar as residências, mas principalmente as indústrias, né? Abertura para o capital estrangeiro, né, com isenção de impostos, né, tentando tornar a economia brasileira mais atrativa, né? Deixa eu só colocar aqui, porque no livro de vocês até mesmo ele cita alguns itens importantes para a gente mencionar aí, né? Como, por exemplo, a criação da usina de Furnas, né, aqui em Minas, e Três Marias também em Minas, aqui, né, para abastecer todo esse mercado aqui do Sudeste brasileiro e as nossas residências aqui também no Rio de Janeiro. Tá? Além disso, construção de rodovias e implantação de rodovias, né, que poderiam aí favorecer a melhor logística aqui dessas indústrias no nosso país. Tá? Bom, mas aí tem um problema. Por que não foi feito antes isso? Né? Porque não tinha dinheiro. Como que o JK vai conseguir fazer isso? Ele vai pegar dinheiro emprestado, especialmente lá no FMI, né? Fundo Monetário Internacional, né? É um fundo criado aí por vários países, né? Onde cada um bota um pouquinho de dinheiro ali, como se fosse uma caixinha, né? E os países que mais colocam dinheiro podem pegar mais dinheiro emprestado ali nesse fundo, né? Só que tem que pagar, né? É um empréstimo, né? Então, assim, a gente, para promover transformações e garantir essa ação de investimentos estrangeiros, a gente acaba pegando empréstimos e se endividando, né? E talvez seja o início desse grande problema do Brasil, que é o endividamento externo do nosso país. Depois, assim, eu não vou falar de presidente por presidente, né, mas depois de atacar outro momento que vai ser bem importante, vai ser os governos militares do nosso país a partir de 64, né? Os governos militares eles vão se destacar pelo chamado milagre econômico, que é um período que vai ocorrer ali entre 67 e 73, ou 68 e 73 mais ou menos, onde as taxas de crescimento econômico do nosso país superaram ali com folga os 10%. Crescer 10% é muita coisa, né? E tanto que é chamado de milagre, né? O Brasil que não estava ali no, no mapa da economia mundial, ele começa a figurar entre as principais potências do mundo, do ponto de vista econômico, a partir desse momento, desse milagre econômico. E essa era a grande meta dos governos militares, era o crescimento econômico, né? A ideia era basicamente de que primeiro era preciso promover o crescimento econômico para depois resolver os problemas sociais que existiam no nosso país, né? Era mais ou menos essa finalidade aí, era a meta dos governos, né? Eles vão se valer primeiro de um bom momento ali, de 67 até 70, que já meio que vai pegar impulso com coisas que os governos anteriores já tinham feito, né? Então, entre 67 e 70, a gente vai ter até algumas posturas mesmo dos governos militares de revogar algumas leis e promover, por exemplo, o controle de salários, extinção de estabilidade de emprego, criação da FGTS, né, instituição da correção monetária, né, sempre na tentativa de agradar o mercado estrangeiro para atrair investimentos, né. E ele vai, junto com isso, né, o que os governos anteriores fizeram, nos primeiros anos ele vai ganhar os primeiros governos, os primeiros 3 anos, aliás, os primeiros 5 anos aí, eles vão ter muito sucesso em função daquilo que já estava sendo feito, mais algumas coisas que eles promoveram ali nesse comecinho, né. A partir de 70, eles criam os planos nacionais de desenvolvimento, né? São três, se eu não estiver errado, mas eu vou destacar aqui o primeiro deles, lá de 1970, né? Que vai ser muito importante, porque a gente vai falar muito sobre algumas ideias desse Plano Nacional de Desenvolvimento, a partir dos anos 70, né? A gente vai falar bastante disso aí durante o ano, não só na aula de hoje. A gente vai falar bastante dessa postura dos governos militares. Era um plano que visava, né, o crescimento do Brasil a
partir de alguns eixos, né? E algumas coisas eram muito importantes, como, por exemplo, setor de transportes e comunicação. Então, é importante aumentar a malha rodoviária. É importante que a gente faça a opção pelo transporte rodoviário nesse momento aí, né? Para também atrair as grandes montadoras de automóveis para o nosso país e criar algo que não existia antes, que era uma integração nacional por meio do setor de transporte e também de comunicação. Né? O Brasil, como a gente falou, ele era muito desarticulado até esse momento. Então, a ideia era se aproximar da Amazônia, a ideia era se aproximar de regiões que antes não eram tão próximas da parte mais ao litoral. Tinha uma clara vocação aí para tornar o Brasil uma potência econômica e atrair esses investimentos estrangeiros. Né? E isso vai dar muito certo no começo. Né? Você vai perceber que até mais ou menos 1975, a atração de investimentos, o crescimento econômico brasileiro é muito bom. Né? Só que a gente tem alguns problemas começando a surgir no final dos anos 70. Né? Problemas que também têm relação aí com o mercado externo, especialmente com o que está acontecendo lá no Oriente Médio. A gente falou disso na aula passada, eu volto a dizer que são os choques do petróleo, né, as guerras do petróleo, as crises do petróleo de 73, depois ali no final dos anos, de 70, dos anos 70, né, 79, mais ou menos. Ali, como a gente colocou, é o fim do modelo fordista. É a crise do Fordismo, botar assim. Um novo modelo tem que ser criado nesse momento. Né? A gente começa essa nova fase de produção flexível. Só que os militares brasileiros vão pecar por resistir em algumas coisas que eles mantinham antes, como, por exemplo, a forte participação do governo na economia. Né? O papel do governo na economia se mantém muito forte, né? A atuação do Estado continua muito forte, ele vai resistir disso. No momento que a gente costuma chamar de marcha forçada, né? O governo ele tenta manter o crescimento econômico na base da força mesmo, né? Não na força física. Né? Mas, por exemplo, a empresa falia, o governo comprava a empresa falida, né? Aumentando a participação também do Estado na economia, que era justamente o contrário do que essa nova política econômica pedia. Né? O neoliberalismo que vai surgir a partir desse momento, ele sugere uma menor participação do Estado na economia. E o governo brasileiro, através dos governos militares, mantém esse aumento e até mesmo da participação do Estado na economia. E para manter isso, ele se endivida, a gente tem um surto de inflação, a gente continua com problemas que a gente não resolve problemas, né, a partir desse momento. Né? E por causa dessa crise, que começa a surgir a partir aí do final dos anos 80, no final dos anos 70, os governos militares eles vão acabar saindo do poder lá no início dos anos 80 no nosso país. Né? Mas eles foram muito importantes a princípio do ponto de vista industrial. Tá? Então, assim, para a gente terminar a aula de hoje, vamos tentar falar um pouco sobre esses impactos, essas consequências que a industrialização vai provocar no nosso país. Tá? Lembrando que isso é uma aula que continua, a gente não vai deixar de falar de industrialização brasileira a partir de agora, a gente só recortou esse momento aí para vocês entenderem as principais transformações. Tem muita coisa para se falar sobre a década de 90, os anos 2000, a crise, enfim, tem coisas para a gente comunicar ainda ao longo do ano. Mas a gente vai terminar por aqui a aula de hoje falando dessas consequências. Primeiro, concentração do processo industrial na região sudeste, a gente já falou disso aqui em vários momentos. Segundo, industrialização nas cidades brasileiras, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, que vão concentrar a maior parte das indústrias do nosso país. Depois, grande fluxo populacional para essas cidades. A população das cidades recebe muita gente do país inteiro. Né? Terceiro, maior distinção entre as classes sociais. A gente começa um processo de crescimento do abismo social, né, ou de ampliação desse abismo social que já existia no Brasil ali. A industrialização não resolve esse problema.
A gente também percebe uma maior fragmentação do tecido urbano, né? Aquela história da segregação socioespacial, né? Que também vai ser tema de aulas futuras aí. Ampliação dos problemas ambientais, né? A gente citou um aqui hoje, que foi o desmatamento lá em São Paulo, mas pode citar inúmeros problemas ambientais, como a poluição atmosférica, a, a poluição das águas, né? A poluição do solo, que está muito ligado à atividade urbana e atividade industrial, principalmente. E ampliação dos programas urbanos, né, que também vão ser tema aí das nossas aulas no futuro próximo. Né? A gente está falando aí de favelização, a gente está falando de trânsito, a gente está falando de violência urbana, e por aí, tantos outros problemas urbanos que vão ter como principal consequência, vão ser principal, uma das principais consequências aí desse processo de industrialização e da urbanização que acontece em seguida. Beleza, pessoal? Só isso por enquanto. Até a semana que vem. Tchau, tchau.